tarde, pessoal. Aqui é o Marcelo Corrara, do Grupo de Oncologia Ortopédica. Vamos começando, então. Foi liberado aí pelos outros professores. Vamos fazer, já está com um tempo meio corrido, eu vou dar uma acelerada, tá? Bom, a gente vai conversar, a aula vai ser hoje sobre um apanhado geral aí para os residentes, pegar alguns detalhes importantes, principalmente para a gente já diferenciar em termos de imagem, evolução, parte clínica, de cara, na primeira consulta, se a gente já consegue diferenciar se é um tumor benigno, se é um tumor maligno. Vou falar sobre sinais de alarme, falar sobre critérios radiográficos importantes, e a gente vai conversando. Eu não vou dar tanto feedback direto aí com os residentes para a gente conseguir chegar no tempo certinho aí, meio de e-mail, conseguir terminar a aula, tá bom, pessoal? Qualquer coisa pode me interromper ou levantar a mão, mas eu não vou ficar esperando, não vou dar tanto tempo de resposta aí, tá legal? Bom, vamos conversar então primeiro sobre tumores benignos e malignos, né? A parte principal é de que os tumores benignos, você estar à frente de um tumor benigno é muito mais comum do que você estar à frente de um tumor maligno em termos de epidemiologia e probabilidades, né? Dentre os tumores mais comuns que vão se deparar aí, são os encondromas, né? Os tumores condrais benignos endomedulares, os osteocondromas também, tumores condrais, mas aí são exofitoses, né? E lesões císticas. Podem ser lesão cística de úmero proximal, que é muito comum, fermo proximal, todas elas lesões benignas e fibromas não ossificantes, defeito cortical fibroso. Quando você estiver à frente de um tumor benigno, o quadro clínico ele é muito taxativo para a gente, né? Dificilmente você vai ter uma associação de um tumor benigno, não fraturado ou não agressivo, que gere dor. Então, o que é comum, ele ter uma dor leve ou uma de uma média intensidade, mas bastante frustro, quase sempre relacionado a um achado de imagem, né? Então, ou ele tem uma característica crônica não evolutiva, ou ele associa trauma, acaba fazendo radiografia, acaba fazendo um de exame, né, dentro de um trauma. Em termos de parte clínica típica, que tem que chamar a atenção, o somosteoide, que é clássico, ele tem uma dor clássica noturna, que piora com uma... Ele pode até ter uma piora mecânica, mas o que é clássico é que ele vai acordar com a dor de tanto que vai gerar dor. Mas aí ele toma uma medicação, um analgésico simples, um anti-inflamatório simples e consegue responder bem à dor. O que a gente vai encontrar nas imagens aí na radiografia, a gente vai ver essa área esclerótica, perilesional, e na tomografia, que é o clássico, é você encontrar unidos. Então, para o osteomosteoide, a gente pede muito tomografia, a gente enxerga melhor unidos na tomografia do que necessariamente na ressonância, que a gente acaba vendo muito edema de medula, muito edema ósseo. Bom, vou passar rapidamente alguns exemplos de tumores benignos, né, como fibroma não ossificante, cistos ossos unicamerais, e o diagnóstico por imagem já é suficiente. Então, comumente, você não precisa de uma ressonância ou nem de uma tomografia. Só com a radiografia simples, você consegue cravar o diagnóstico, né, assim como esses dois exemplos aqui na imagem, que a gente vê um osteocondroma céssio e um osteocondroma pedunculado. Os dois são lesões maduras benignas, as duas são lesões benignas e não necessariamente precisam ser operadas. A gente acaba operando mais por sintoma. Se o paciente tiver uma sensação de efeito de massa local que incomoda muito, quase sempre relacionado com aumento de atividade, dor, ou uma inflamação da bursa que bate em cima do ventre muscular, aí sim o paciente pode sentir um incômodo, a gente pode indicar a cirurgia. Mas o mais comum é a gente conseguir levar isso de uma maneira crônica e não precisar operar. Lembrando que exames laboratoriais, a grandíssima maioria é normal. A única doença que é uma exceção é a histiocytose de células de Langerhans, na sua forma disseminada, aí ela pode dar muito caráter inflamatório. Então, faz rache cutâneo, dorsal, tem alterações características na radiografia, mas isso é uma exceção. E aqui são duas imagens clássicas de cisto ósseo anerismático, aqui na ressonância. O que a gente consegue enxergar? Esse nível líquido intracameral, assim, é uma imagem típica para a gente pensar num cisto ósseo anerismático. Quando a gente olha a radiografia, o que a gente percebe?
a gente percebe uma lesão predominantemente metafisária, mas com agressividade para chegar na epífise, né? Isso é bem típico de um cisto ósseo aneurismático. Diferente do cisto ósseo simples, que ele tem uma característica um pouco mais metafisária para diafisária, aquela descida diafisária nas lesões mais crônicas, o cisto ósseo aneurismático ele é um nível mais agressivo. Então, em classificação de Enenkien, ele não é um B2 que vai para um B1 na evolução. Comumente, ele é um B2 com características de B3. Então, ele é um tumor benigno, ativo e agressivo em alguns casos. É por isso que, comumente, cisto ósseo aneurismático a gente opera, por ele ter essa característica mais agressiva, da atividade para agressividade. Aqui a gente vê outras alterações relacionadas ao cisto ósseo aneurismático e uma imagem típica aqui que a gente vê para os tumores benignos, né? Não tem violação cortical, você não vai ver romper a cortical, a não ser que tenha uma fratura. O afilamento industrial pode acontecer, ou seja, ele pode expandir localmente, mas é difícil que a biologia local não consiga segurar esse crescimento. Ele expande, mas ele segura e ele consegue ter uma vida razoável. Isso é muito típico de tumor benigno, a não ser que ele gere a fratura, né? E o mais importante, que quase que eu esqueço, o tumor benigno, lesões intralesionais benignas, você vai encontrar ao redor da lesão uma borda, como se fosse uma moldura de um quadro. Essa borda mostra uma esclerose reacional de uma lesão que, mesmo que ela seja ativa ou levemente fragilizante local, ainda assim o osso consegue reagir e tentar segurar o crescimento dela. E é por isso que essas áreas em bordas, essas áreas como se fosse uma moldura que segura, mostra uma esclerose reacional local. É bem típico de lesões benignas, né? Bom, tomografias e ressonância, elas são importantes para a gente definir, principalmente as áreas mais articulares, né? Então, assim como na fratura articulares é comum a gente pedir uma tomografia para definir melhor o plano cirúrgico, nos tumores a gente também tem um pouco esse envolvimento. O tumor epifisário no esqueleto imaduro, o mais comum hipótese é um cloroblastoma. E isso é para definir plano cirúrgico, saber o quanto invadiu, o quanto expandiu a área cortical, ou o quanto expandiu a parte da fise ou a parte epifisária. É importante a gente tomografar. E sempre que tiver as dúvidas diagnósticas ou procurar unidos no somochoide também a tomografia. Ressonância a gente lembra bem a parte partes moles. Então, ressonância a gente vê bem a parte líquida endomedular, a gente caracteriza bem. Por exemplo, as medulares associados com o envolvimento de partes moles. Então, quando você precisa investigar extensão medular e envolvimento de partes moles, é onde entra a indicação da ressonância e a óssea, que apesar de muito sensível, ela traz pouca informação para a gente em termos de conduta, né? Mas, se você estiver na dúvida de se a lesão é uma monostótica ou uma poliostótica, por exemplo, nessa lesão fibrosa aqui, uma displasia, é comum. Se você tiver vários encondomas, por exemplo, na cintilografia vai dando em várias localizações, o que mostra para a gente o quanto ele não dá muita informação em termos de conduta, em termos de próximo passo. Aqui a gente fez uma tabelinha do Campbell e do Cook, eles são muito semelhantes, para a gente imaginar quais são os tumores mais comuns de acordo com a localização, né? Aqui na coluna, na parte anterior, faria a gente pensar em lesões benignas, algum hemangioma, uma enxocitose. Eu gostava de pensar sempre os Hs na parte da frente, então hemangioma e enxocitose na parte da frente, e elementos posteriores da coluna, eu gostava de pensar nos 3 Os, né, que é o osteomostiode, o osteoblastoma e o cisto ósseo aneurismático. Também um O para a gente lembrar que são os 3 de elementos posteriores da coluna. A classificação que a gente usa é uma classificação de Enekin, que ele basicamente divide em estágio 1, 2 e 3 para um latente ativo ou agressivo. Lembra que não é que necessariamente um cisto ósseo simples ele é sempre ativo ou ele é sempre latente. Inicialmente pode atender ele como um estágio ativo, mas com o passar do tempo ele se transformar numa doença latente, ou seja, você só vai acompanhar. Enquanto o cisto ósseo aneurismático, você pode inicialmente ver ele como ativo, mas ele acaba tendo um comportamento agressivo.
Um Enem 3 sempre, classicamente, desde o início da evolução, é o TCG. Todos os outros, eles podem evoluir ou pode migrar de um tipo 2 para um grau 1 ou para um grau 3. Muito bem, isso aqui acho que é o slide mais importante dessa aula. Eu vou pincelar as coisas mais importantes aqui, acho que para os residentes, acho que é o que fica. Isso é algo que quando você faz uma radiografia, um paciente com dor, uma evolução que você pense em algum tipo de agressividade, algum tipo de fragilidade óssea, não poderia passar, tá? Que é a grande diferença de tudo isso que eu falei para vocês sobre tumores benignos e é quando a gente atravessa a ponte e vai para os tumores malignos. Que são basicamente 4 coisas que você precisa sempre identificar. A primeira coisa é a ruptura da cortical. O tumor benigno, ele pode até ter uma ruptura da cortical, mas aí ele vai ter associado a um tipo de trauma, um tipo de fratura. Mas uma ruptura da cortical sempre já vai pensar em alguma coisa agressiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o crescimento permeativo, ou seja, ele sai da zona, né, a localização inicial, por exemplo, essa aqui nesse fêmur é uma zona endomedular, né, que ele vai para fora, então ele vai para partes moles, envolvimento de partes moles. Esse crescimento, ele não consegue aceitar as estruturas normais, ou seja, em vez de expandir o osso, ele insulta o osso e reage o osso. Então, ele ultrapassa a barreira natural da cortical. Isso é característica também de lesões malignas. E o que acontece? O que a gente enxerga aqui são as 2 alterações clássicas que caem muito em prova, né? A reação periosteal, mas, claro, lembrando que infecções, tudo que gera uma expansão medular aguda também pode gerar uma reação periosteal, e o triângulo de Córdano, que nada mais é também essa área mais proximal medular da cortical. Isso. Muito bem. Vamos voltar aqui, então, só esses 4 pontos aqui que são importantes na diferenciação de quando a gente sai dos tumores benignos e a gente entra para as imagens de tumores malignos, né? Principalmente, como eu expliquei, a ruptura da cortical, quando ele não margeia mais, não tem mais as áreas definidas, não respeita mais os limites anatômicos como os tumores benignos, o crescimento permeativo e a matriz que pode acontecer, reação periosteal, e dentre as reações periosteais tem algumas características, por exemplo, o tumor de Ewing forma caracteristicamente essas cascas em cebola, né? Mas a histiocytose também pode formar, e é por isso que, em muitos casos, a gente fica na dúvida se é uma histiocytose ou até um sarcoma de Ewing, a gente acaba fazendo a biópsia justamente pela dúvida diagnóstica, né? Mas os 4 temas, as 4 itens são esses. Reação periosteal, que pode aparecer como casca de cebola, apenas a reação periosteal ou o triângulo de Codman, que é esse erguimento diafisário, o crescimento permeativo e a ruptura da cortical. E se o diagnóstico permanecer incerto, mesmo durante uma radiografia, você sempre vai completar o diagnóstico, né, para ver a parte articular ou programações de ossotomia na tomografia e na ressonância para envolvimento de partes moles e envolvimento endomedular. Bom, aqui ó, eu dei uns exemplos de tumores benignos sobre o que é um tumor grau 1, né? Um Enem 1, ou seja, um tumor latente, que são os tumores achados de exames, não gera nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de dor. Por exemplo, esse defeito cortical fibroso, um osteocondroma, ou mesmo numa osteocondromatose, pode gerar dor, pode gerar deformidade, mas é um tumor totalmente benigno, latente, sem grande envolvimento, agressividade, nada para a gente pensar em operar ou agir. O estágio 2 é o estágio que tem que tomar mais cuidado, que é o tumor ativo, né? Ele pode gerar sintomas, você não caracteriza como uma urgência, mas é comumente sintomático. Esses já são pacientes que a gente precisa, quase sempre a gente acaba programando uma cirurgia, mas o risco de fratura patológica são menores. Que são típicos aqui já o osteomosteoide, o cistócio unicameral, e dependendo da evolução, por exemplo, do cistócio unicameral, ele pode ir para um tumor latente e a gente só acompanhar, ou ele pode ter algum grau ou alguma associação com tumor de células gigantes que caracteriza um cisto ósseo com associação. E aí a gente acaba tendo que operar por ele e ir para um grau 3, que é essas lesões mais agressivas. Caracteristicamente, lesão grau 3, epifisário, esqueleto maduro, condroblastoma. Lesão grau 3, osso maduro, TCG. E os dois são cirúrgicos, os dois têm agressividade, não dá para tratar conservador. Eles vão crescer, vão gerar sintomas, vai doer, a gente vai ter que agir.
Bom, isso aqui é só para exemplificar uma paciente de 12 anos aí, com uma lesão fibrosa, metaepifisária, posteromedial, né? Aqui a gente vê o que é aquela bordinha posterior, mas em especial nessa tomografia a gente consegue enxergar uma área com destruição cortical, que gerava dor na paciente. A gente tratou conservador, 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 e a paciente continuou sentindo dor, queria operar. Quando a gente faz esse tipo de situação, a gente explica direitinho qual é o tipo de situação que a gente está levando a paciente, os riscos bonitinho, para a gente saber se vale a pena mesmo operar ela ou se não vale a pena, uma vez sendo benigna. A questão é, com 12 anos, há quanto tempo ela ainda vai sentir de dor? A gente acompanha o paciente, explica sobre as possibilidades, né, o risco cirúrgico, mas dependendo do perfil da paciente, ela prefere operar e resolver, né, o caso dela, que é o que aconteceu nesse caso. O tipo de ressecção para um tumor benigno, a gente consegue fazer uma ressecção intramedular. A gente não precisa tirar em bloco, então uma ressecção por dentro, né, do tumor, que a gente só consegue fazer isso em tumores benignos. O que a gente fez aqui? A gente fez uma via lateral direta, isso aqui é o vasto lateral já em flap, né, solto aqui do côndilo distal. A gente consegue fazer uma janelinha óssea, a gente entra com uma broquinha diamantada ou com uma serra de água, né, que é o bone scalp, ou uma serra simples. E depois disso, como a gente cria uma zona de instabilidade, a gente faz uma fixação profilática e aí depois a gente cobre com o flap muscular. É isso. Então, a placa é uma placa de fixação justamente para evitar uma fratura de uma fragilidade que a gente cria para conseguir atacar o tumor, por ser um tumor intraósseo, né? Dos tumores malignos aqui, que acho que é a parte principal aí para os residentes é identificar esses itens, né? A saber que a clínica é diferente. Então, a dor ela é muito mais importante, ela é uma dor progressiva, é uma dor que vem associada. Então, comumente, o paciente já chega com uma dor que não melhora com medicação, não é uma dor que ela flutua, é uma dor progressiva com sinais de alarme, piora à noite, piora mecanicamente, e no raio-x você vê esses 4 itens de agressividade. Né? Outra, aqui é mais um sinal de um osteosarcoma convencional, né, endomedular, com formação de matriz óssea. Aqui a gente encontra a expansão do periósteo, triângulo de Codman, e matriz óssea com um envolvimento importante de toda a parte metaepifisária. Dentro dos tumores, a gente vai pensar sempre em transformações malignas, né? Lesões, os encondromas que a gente encontra muito na região da mão e do pé, são os 2 locais mais comuns de ser encontrado. Ele não necessariamente vai sentir dor, mas quando ele tem um envolvimento agressivo dessa forma, e principalmente as lesões poliostóticas ou associadas a alguma outra síndrome, elas são muito mais possíveis de acontecer uma malignização, que a gente chama de malignização secundária, né? Lembrando para os residentes, os 3 principais para gerar lesão secundária é doença de Paget, infarto ósseo, né? E principalmente radiação. Acho que o que a gente mais vê hoje é Paget e sarcoma pós-irradiação, pós-radioterapia. Né? Lembrando que também são fatores de risco, tanto a osteomielite quanto infarto ósseo são também fatores de risco para ter essa sarcomização secundária. Já vou terminar já, professor. Aqui a idade define, né, os diagnósticos diferenciais, lembrando que na oncologia ortopédica a idade ela é muito fiel às hipóteses diagnósticas. Assim. Se você está suspeitando de um osteomielite num paciente de 35, 40 anos, mesmo tendo unidos, mesmo tendo caracteristicamente muita coisa clássica, sendo a idade não batendo, a chance cai muito. Então, sempre for passar um caso, sempre que tiver uma informação importante, a idade ela é muito, muito, muito fidedigna. Então, dependendo da idade, isso praticamente crava as hipóteses que a gente consegue abrir de leque de hipótese diagnóstica. Bom, aqui são mais imagens, o envolvimento de partes moles que a gente consegue ver na ressonância e o quanto a gente consegue progredir de imagem de uma radiografia para uma ressonância, envolvimento de partes moles e para programação cirúrgica. Lembrando que o estadiamento a gente faz com tomografia de tórax para os sarcomas primários. O mais comum é a metapulmonar, né? A segunda mais comum é a metaóssea. E a classificação, ela é diferente, ela envolve já se ele é intercompartimental ou extracompartimental, e se existe skip metástase, né, que é dentro do mesmo compartimento ou do mesmo osso, uma lesão à distância,
que a gente já caracteriza já como uma lesão metastática. Tá? Que é essa classificação é diferente a classificação de Enem, que é diferente da AJCC, que qual que é a grande diferença aí, que o estágio 3, ele entra como uma skip metástases no 4A, já qualquer tipo de lesão metastática, mesmo que seja óssea ou pulmonar. Nos tumores malignos aqui, lembrando as possibilidades cirúrgicas ou de tratamento, é químio, rádio e cirurgia, e qual a sequência que a gente vai usar, que acho que tem que ficar firme na cabeça de vocês, é do osteosarcoma convencional. A gente faz uma quimio neoadjuvante, faz todo o tratamento, faz uma ressecção ampla depois de sair do nadir, depois entra na quimio adjuvante. Né? Dependendo do tipo de tumor primário, por exemplo, o Ewing, pode ser tratado inicialmente com quimioterapia também, ou apenas com quimioterapia, mas o importante é a gente conseguir cravar os diagnósticos, em especial, deixei esse slide para a gente lembrar do que, como a gente envolve e como a gente crava os diagnósticos dentro da oncologia ortopédica. Como é muito difícil ele definir por causa da desossificação, muitas biópsias nossas são negativas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que direcionar muito o diagnóstico pro patologista, senão o índice de erro, o índice de confusão ali é muito grande. Então, o que a gente já faz? A gente já leva e já praticamente pede para ele cravar o diagnóstico de acordo com a lâmina antes da gente pedir. O pessoal dos residentes que passaram comigo aí viu como a gente é chato nesse ponto aí, para a gente não causar no paciente várias biópsias. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona para a gente conseguir chegar no diagnóstico o mais rápido possível. Obrigado.